primeira coisa que eu queria saber de tu, na real, é um pouco diferente. Fala. Eu vi ontem um vídeo aqui, aquele menininho ali me mostrou, acriano. Sim. Cara, é muito engraçado. É o Bonner chamando o Showa. E aí ele fala assim, não, dá pra ver aí que o Showa tá de capacete. Ele confundiu, tá careca com capacete. Não, Que ele aconteceu? não, a história não é essa, não. A história Não, não é mas não é essa, uma não. bronca, Essa não é foi uma a... que ele tá... Alguém te dá uma bronca uma vez, você tava sem Não, capacete. teve isso? essa história é a seguinte, isso é a Guerra da Líbia, né? E a Guerra da Líbia, os árabes, eles comemoram muito dando tiro, querido. Então, quando você está numa guerra, você tem os tiros da guerra. Você tem, no caso da Líbia, que eles estavam comemorando ali, que eles tinham expulsado o Gaddafi, isso foi 2 dias antes, ele estava todo mundo comemorando, dando tiro pro alto. E, obviamente, o que sobe, desce, lei da física. Então, o lugar onde a gente entrava ao vivo, ele não tinha teto. Então, o cara ali da Reuters, que a gente estava fazendo ao vivo lá com o equipamento da Reuters, falou, olha, se você quiser botar um capacetezinho aí enquanto você está esperando para entrar, ou quer ficar de capacete, pode ficar. Eu falei, pô, mas eu não gosto, nunca gostei dessa coisa do colete à prova de bala e do capacete para você fingir que você está num lugar mais perigoso do que você realmente está. Entendeu? Infelizmente, muito repórter faz isso. E eu acho muito ruim, porque você se afasta das pessoas. Porque quando você já chega de fora, o cara já está te vendo que você ali não é dali. Tá com um capacete, tá com um colete, você já se coloca, a minha vida vale mais do que a tua. Né? Eu tenho mais estrutura do que você tem. Então, isso já bota uma barreira entre você e a pessoa local. E eu acho que o jornalismo legal é o jornalismo falando com as pessoas. Né? Então, eu sempre evitei ao máximo usar colete. Eu deixava no carro, etc e tal. Já tomei umas bronquinhas, mas assim, eu acho que não é legal. Assim, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Então, eu botei o capacete antes de entrar ao vivo só. E o Bonner e a Fátima, que estavam apresentando o Jornal Nacional, me viram com o capacete, né? Antes deles irem para o estúdio. Porque eu estava ali já posicionado já há um tempinho. E abri o jornal, já me chamaram. Mas aí eu tirei o capacete, porque eu não queria dar essa carteirada de, olha só, estou aqui no perigo. Eu não estava no perigo. Os tiros que estavam ali eram os tiros de comemoração. Não... Enfim, ali, às vezes, até atacavam o hotel da gente, onde a gente estava, mas assim, não era naquele momento. E aí, como ele não me via mais naquele momento, ele tinha me visto de capacete e falou, o senhor está de capacete. E aí eu apareci sem capacete. E o pior que aconteceu é que, nesse momento, caiu o meu retorno de áudio. Então, eu não estava ouvindo ele. Então, tinham me falado, olha, ele vai te começar perguntando sobre isso. E ele fez esse caco do capacete, eu não ouvi, respondi o que estava combinado. Só depois que voltou, e aí depois, eu acho que na segunda entrada, eu falei, aí eu contei essa história, que eu tirei o capacete, mas enfim. Os caras te deram esporro por causa disso? Não, sempre teve um pouquinho, por exemplo, na Guerra do Iraque, é engraçado que na Guerra do Iraque uma das grandes preocupações era o negócio de arma química, que o Saddam tivesse armas químicas, que ia atacar o Kuwait com gases, com coisas assim. Então, isso é a primeira Guerra do Iraque, né? Não, a segunda. Não foi 91, de tá. 2003. Tá. Né? Essa preocupação de ter arma química era uma preocupação real ou era uma desculpinha? Não, era real. Era real, porque ele tinha usado, tinha tido e tinha usado contra os curdos em Halabja, que era numa cidadezinha no norte do Iraque. Isso anos antes, né? Mas ele já tinha se desfeito do arsenal químico. Mas ele, dando uma de machão, não ficou até o final de vai ter guerra, não vai ter guerra, não dizendo se tinha ou se não tinha. E claro que os americanos e os britânicos abusaram disso e mentiram descaradamente sobre o que eles tinham provas que tinham, e não tinham. Mas havia, naquele momento ali no Kuwait, essa possibilidade. Então, havia uma pressão muito grande dos meus chefes de, compra máscara. Só que toda a população do Kuwait já tinha comprado máscara, né? Então você não achava máscara, né? Então, lá para as tantas já, antes da guerra começar, a gente ficou um tempinho no Kuwait, né? Eu consegui comprar um contrabando, um cara do exército kuwaitiano me vendeu lá $250 uma máscara para mim e uma para o Sérgio Guius, que é um cinegrafista que estava comigo lá. Só que um cara que eu conheci, que estava com uma máscara boa pra caramba, uma americana, legal, que era $800. Porra. Aí eu, ao vivo no Bom Dia Brasil, eu falei, olha, finalmente me cobraram de novo da máscara. Eu falei, olha, eu comprei uma máscara, mas eu acho que é de carnaval. Aí ninguém ficou, porque eu baguncei, porque a boa é de 800, eu comprei por 250.
Enfim, aí eu tomei um certo esporro aí. Porque eu te falei que tava com uma máscara de carnaval, assim, não tava levando a sério esse troço da proteção. Mas quando você fala de, não, eles estavam querendo, o jornalista ele quer usar a roupa ali, o colete, para parecer que tá num lugar mais perigoso. Mas você não tava nos lugares perigosos? Não ia para os lugares perigosos? Olha, toda guerra é perigosa, sim. Isso é guerra, né? Quer dizer, você está arriscando a tua vida, sim. Mas é claro que você ir para frente de batalha é uma coisa. E eu nunca fui para frente de batalha, até porque eu acho que o papel do jornalista, não é esse. Você não está treinado para isso. 2, de verdade, jornalisticamente, o que você consegue gravar na frente de batalha? Vamos pensar assim, não vamos nem falar nem frente de batalha de guerra, que tem que falar de bomba, é outra coisa. Mas num tiroteio, aqui numa comunidade no Rio, qualquer lugar, como é que você age como repórter ou como cinegrafista? Você está, digamos, se você estiver do lado da polícia, digamos assim, né, que é o mais normal, você se abaixa, você está não querendo levar um tiro na cara, e o teu cinegrafista, na melhor das hipóteses, consegue fazer a imagem do policial dando um tiro. Ok, beleza. O que essa imagem te diz? Que a guerra é perigosa? Quem não sabe isso? Sabe? Então, de certa maneira, o que você acrescenta como informação é tão bobo, quer dizer, é tão inútil, né? E simplesmente para o quê? Não, eu estava aqui. Claro que eu tive em lugares perigosos, claro que eu tive bomba, claro. Mas eu não procuro isso. Eu acho que a informação interessante é você mostrar o que é ser uma pessoa normal numa guerra, entendeu? O que é, por exemplo, você ser um pai, né? No mundo árabe, basicamente, o pai, né, um homem, tem um papel muito grande. E o cara, a guerra está chegando, a guerra está acontecendo e você não sabe se você vai embora ou se você fica. São famílias grandes, sei lá, de Alepo, por exemplo, né, na Síria. Eu estive lá. Você decidir sair de Alepo, que é perto da fronteira, que não é longe, mas você pegar um carro para te levar, esse pai que conversou comigo, a família dele eram 12 pessoas, eram 3 carros. Cada carro era $300. Para você chegar na fronteira, que era 40 quilômetros, mais ou menos. Ele não tinha esse dinheiro. Quer dizer, ou se ele gastasse esse dinheiro, não ia ter o quê? E ele ia abandonar o apartamento dele, a loja dele, não sabia o que ia acontecer para morar num campo de refugiados. Agora, a decisão de ir ou não ir era basicamente dele. Só que ele tinha 11 vidas a mais para decidir em cima da decisão dele. Agora, eu acho isso uma matéria interessante, entendeu? Porque você consegue imaginar o horror da dificuldade dessa decisão. Né? O que eles estão passando. O que eles estão passando. Quer dizer, e você pega aí, eu tive na Síria já 3 vezes, mas assim, na última foi 2017, que foi um ano muito barra pesada. Que ano você teve lá? 2017. E nos outros anos antes, eu tive em 2003 e 2006. Tá. E depois que então eu conheci a Síria normal, a ditadura básica, mas enfim, mais normal. E a Síria é fascinante, é o país árabe assim com mais história, né? Damasco é a capital do mundo mais antiga. Né? E é linda, é uma cidade muito bonita, enfim. Então essa parte do jornalismo, que é a dificuldade de você imaginar que não tem loja aberta. Como é que você come? Né? Onde é que você compra comida? Eu me lembro, na Guerra da Líbia, por exemplo, chegou um momento que acabou a água. E aí, caramba, acabou a água. O que a gente faz? Água para beber. E aí eu tinha... O hotel que a gente estava não tinha serviço, né? Que aí você entrava, te dava uma chave e o resto era contigo. Mas era um hotel internacional, que só tinha jornalista. Basicamente só tinha jornalista e eu conhecia, porque eu tinha tido lá numa viagem do Lula. Tá. Então, quando a gente chegou, a gente entrou pelo deserto, pela Tunísia, pelo deserto, tinha a cidade de Zintan, e tinha um monte de jornalistas, mas todo mundo com medo de chegar em Trípoli e também como é que ia chegar, mas a única pessoa que conhecia Trípoli era eu. Então, um monte de jornalista inglês, alemão, etc e tal. Aí eu disse, não, eu falei, eu conheço, eu sei um lugar que eu acho que dá para ficar, porque esse hotel era na beira do mar e a cidade, na verdade, historicamente, todas as cidades não se ia à praia antigamente, né? A praia é uma coisa muito recente. Ir à praia como um prazer, né? Aproveitar o mar como um lugar bonito, uma coisa, na humanidade, é uma coisa que tem 100 anos. Então, Barcelona, inclusive, né? Se você pega a Barcelona da Olimpíada, estou aqui saindo totalmente um pouquinho. Reformada. A cidade de Barcelona, antes da Olimpíada de Barcelona, era horrível. A parte do mar. Eram restos da estrada de ferro, eram restos de depósitos de indústrias que já não funcionavam mais. Era horroroso. Foi uma das coisas legais que a Olimpíada fez. Então, esse hotel ficava na beira do mar, mas era um pouquinho longe
da barra pesada da cidade em Trípoli. Então eu falei, eu acho que dá para a gente chegar lá, eu acho que dá para ficar. Aí a gente organizou 4 carros, eram 3 carros desses assim, SUV, sabe, grandões, desses que tem a parte de trás aberta, sabe? Caçamba, né? Com aquela caçambona. E um carrinho merda, sabe? Bem merda mesmo. E aí chegou na hora, todos de manhã, né? Vamos para lá. Aí eu que ia escolher o primeiro carro, né? Eu que organizei tudo. Aí eu escolhi o carro merda. E o cinegrafista, o Edu Bernardes, estava comigo, olhou para mim e falou, pô, tá maluco um carro merda desse? Eu falei, não, pode deixar. Tinha motivo, né? Aí eu expliquei, olha, esses carros que tem caçamba atrás são os carros dos rebeldes. Todo carro de guerra são esses carros SUV. Então, se tiver algum ataque, é esse carro que vai levar tiro. Não vai ser um carro merda. E eles vão ter que esperar a gente, porque eu conheço o caminho. Entendeu? Então, aí os caras iam lá, saíamos, daqui a pouco paravam, esperavam a gente chegar, entendeu? Então, você tem umas manhas que você vai aprendendo, claro, com um pouco... Sendo carioca ajuda também, não é só porque, obviamente... Ajuda, a gente sabe se virar. A gente sabe se virar, mas tem umas malandragens que são importantes nessa hora. Mas eu acho que o jornalismo de guerra ele deve ser calcado na cobertura do povo, das pessoas normais, o que é o horror de uma guerra. Porque os governantes, eles mentem pra caramba, os generais, eles mentem pra caramba. Eles têm Existe uma guerra realmente de informação. Né? É isso que eu queria saber. A parte da desinformação, da manipulação. Na verdade, a primeira coisa é morrer na guerra. E como que você confia na informação que você está trazendo? Como que você ali no front, ou dentro da cidade, ou dentro da guerra, você distingue o que é verdade, o que é fake news, o que é campanha de desinformação? Então, olha... É muito complicado. Digamos assim, pega uma guerra como o Iraque, em que você tinha uma mídia americana completamente servil em relação ao governo. É impressionante como jornais respeitadíssimos, como o New York Times, depois eles pediram até desculpa, né? Porque eles, dessa hora... E esse é o problema de guerra, né? Que a guerra empurra uma coisa de patriotismo meio bobo, né? Porque você para de pensar, é do teu time, é do teu país, você aceita tudo porque o teu governo disse. E não é bem assim, né? Então tinha muita mentira também do governo americano, dizendo teve tropas iraquianas, da Guarda Republicana que fizeram isso, e depois não tinham tido nada disso, entendeu? Eles demoraram umas 3 semanas para chegar em Bagdá e contar. Agora, por mais que você tenha um cuidado como repórter de falar do que está acontecendo, e falar, olha, segundo o governo americano, segundo fontes... Mas, pô, chega uma hora que é chato pra caralho você ficar repetindo sempre isso, né? Mas não se trata disso mesmo. Porque você, como repórter lá, você tem um limite geográfico do que você pode falar. Eu tô no sul do Kuwait, eu tô no Kuwait, ou eu tô no sul do Iraque, eu não tenho como saber o que está acontecendo em Bagdá. E nessa hora, realmente, você depende de uma equipe. A TV Globo, que eu trabalhava, tinha profissionais que pesquisavam em outros meios de comunicação, eu também. Eu tinha uma pessoa que falava árabe comigo para checar a mídia local, ele também conhecia a realidade local. Então você vai misturando um certo bom senso em relação ao que é provável e o que não é provável. E você fala para o seu público, olha, existem essas informações. Mas um dos grandes problemas do jornalismo atual, e esse gênio não volta para a garrafa, digamos assim, é o jornalismo 24 horas. O jornalismo de 24 horas impõe uma necessidade de novidades o tempo todo. Você sempre quer, na próxima vez que você entrar ao vivo, contar uma coisa que você não contou na outra vez. Então, há um assodamento, há uma pressa em você aceitar uma nova informação, porque é novo. Mas saiu no site. Eu já briguei na Globo, com o neguinho falando, mas saiu no site. Eu falei, mas eu estou aqui. O site não está. Entendeu? Quem está aqui sou eu. E porque tem coisas que acontecem assim. É site que reproduz site, que reproduz site, que reproduz site. Não sei, mas quem é do site aqui? Não tem ninguém. Ninguém verificou, ninguém processou, ninguém digeriu aquilo ali, né? E guerra, na verdade, você entende mesmo com historiador. Entendeu? Meses, anos depois, você vai saber realmente a verdade do que aconteceu. Muita coisa, o jornalismo é uma tentativa rápida, primeira, né, meio... Né, possível, né, de você contar uma história, mas não é a história real, né?